Saiu o episódio 2 da série do Pinguim, e tivemos muitas coisas acontecendo nele. E olha, o nível dos episódios não para de subir, com muita intriga de máfia, e o Pinguim se mostrando um grande ardiloso que consegue sair de qualquer situação. E olha, gente, eu não estava esperando um nível de excelência tão alto nessa série do Pinguim. Tá tão alto que daqui a pouco já dá para comparar com a série do Pacificador. Se eles conseguirem manter esse nível, olha, vai acabar realmente sendo melhor que a série do Pacificador do James Gunn. Então, assim, ó, no vídeo de hoje vamos analisar por completo o episódio 2 da série do Pinguim. E como na semana passada quem fez o vídeo da série do Pinguim foi o Marcelo, eu vou aproveitar para falar um pouco da minha opinião sobre o que eu tô achando da série até agora. Batman tá fazendo falta, o Batman não tá fazendo falta. E além disso, vamos continuar a nossa análise vendo os arcos do Pinguim, da Sofia, dos outros personagens, as referências. Enfim, uma super análise nesse vídeo. Vamos lá! E pessoal, fazer esse tipo de vídeo no dia seguinte que o episódio sai dá muito trabalho. A gente passa aqui a madrugada toda editando o vídeo para poder postar na segunda de manhã. Então, por favor, já vai deixando aquele like, comenta aqui o que vocês estão achando da série do Pinguim. E agora, dado o nosso recado, vamos começar. O episódio inicia com a Sofia Falcone internada no asilo Arkham. Ela recebe a visita de seu irmão Alberto. O interessante é que escutamos outros pacientes cantando uma música que debocha da Sofia, a chamando de Hangman. E isso vem direto dos quadrinhos lá do Vitória Sombria, quando a Sofia Falcone mata diversas pessoas naquela saga, as enforcando. O detalhe aqui é que o Alberto tá sem um dedo. E isso mostra que não estamos num flashback, e sim numa espécie de ataque de pânico que a Sofia está tendo. E olha, nessa cena inicial, a direção já mostra sua cara. Principalmente com essa transição que a gente tem desse sonho, pesadelo que ela tá tendo, pro mundo real com o psicólogo ali. E como que eles utilizam essa luz vermelha, essa máquina que o psicólogo tá usando na Sofia. E esse tipo de terapia realmente existe na vida real, e é uma terapia com cor vermelha. E serve para aliviar as dores de um paciente, o que obviamente não está dando bons resultados para Sofia Falcone. Ela tem uma espécie de ataque de pânico, e o seu psicólogo tenta ajudá-la se abraçando nela. Mesmo assim, a Sofia não está bem e foge dali dizendo que não está segura porque ela está em casa. E esse é um diálogo muito bom até para desenvolver mais sobre o passado da Sofia Falcone. Porque essa é uma frase bem forte, né? Você tá em casa e mesmo assim você não se sente seguro. Por quê? Eu consigo imaginar que seja por causa da família Falcone. Porque de verdade eles sempre estiveram em perigo, mesmo sendo a família mais respeitada do submundo de Gotham. Sempre tem alguém querendo puxar o tapete deles. E agora que o Alberto Falcone morreu, esse é o momento de maior vulnerabilidade que a Sofia sente. Cortamos pro Pinguim, que vai até Blackgate para conversar com Maroni. O chefão do crime já descobriu todo o planinho do Pinguim. Obviamente, isso não intimida o Oz, que sabe exatamente o que fazer numa situação como essa. Ele inverte o jogo do Maroni e consegue o que ele queria com aquela operação de drogas. No fundo, a família Maroni acha que pode controlar o Pinguim, e embarca nesse joguinho. Mas mal sabem eles que é o contrário. E assim, ó, essa é a melhor coisa disparado dessa série. O Pinguim. Ou melhor, o roteiro que deram para esse Pinguim. Esse personagem que eles construíram nesse universo do Matt Reeves, ele consegue realmente brilhar aqui. Porque no filme do The Batman, a gente viu um pouco desse Pinguim, mas a gente não viu nem 10% do talento que ele tem de se livrar de situações. Ele é o mestre do improviso. E é isso que essa série tem de melhor. Ela cria uma situação que é, tipo, impossível de sair. E no talento, no diálogo, no gogó, o Pinguim consegue escapar de qualquer situação. Esse que é o grande entretenimento dessa série. Mesmo que seja uma série com um ritmo mais lento, tudo mais, que não tem grandes cenas de ação, mas o Pinguim, cara, ele tá segurando demais, porque é divertido demais ver ele conseguindo escapar dessas situações. E são situações que elas vão escalonando, é cada vez mais complexo, cada vez mais difícil de sair. E o roteiro sempre encontra a solução, o diálogo perfeito para ele
sair da situação por cima. E o melhor de tudo é que simplesmente não fica forçado. Porque essa é uma das armadilhas de ter um roteiro que depende tanto do seu protagonista que ele sai de todas essas situações. Porque você pode cair numa situação meio Tom e Jerry, sabe? Porque você vai sempre escalonando o problema, criando a solução para o seu personagem acabar saindo dessa situação, mas as coisas começam a ficar tão exageradas que fica pouco crível. E aqui na série do Pinguim, eles conseguem fugir disso de uma forma brilhante, porque é tudo crível, o tempo todo, pelo menos até esse segundo episódio, mas tudo que a gente viu, cada situação difícil que o Pinguim se meteu, ele conseguiu sair na base das palavras, do diálogo, e todas elas foram críveis. E no fundo, o Pinguim meio que tem todo mundo no bolso, ele consegue controlar todo mundo, menos a Sofia Falcone. Ela é o novo elemento dessa história que até o Pinguim tem uma certa dificuldade de entender o que passa na cabeça dela. O novo chefe da família Falcone, após a morte do Carmine, é uma pessoa chamada Luca, e que é o irmão do Carmine. Esse também é um personagem que tem nos quadrinhos, e nos 952, lá na saga do Ano Zero, ele foi morto pela gangue do Capuz Vermelho. Ai, tá aí um negócio que eu ia adorar no universo do Matt Reeves, a gangue do Capuz Vermelho. Mas sabemos que isso é impossível de acontecer, até porque o Coringa já existe nesse universo. Enfim, o plano do Pinguim envolvendo as drogas tem um pequeno contratempo, pois o Johnny Vitti o obriga a ficar no carro principal que vai transportar as drogas. E isso vai contra o combinado que ele teve com os Marones, e coloca a vida do Pinguim em perigo. Só que, novamente, o nosso protagonista Oz improvisa, se protegendo dos tiros e matando parte de seus capangas. Ele sobrevive, assim como segurança particular da Sofia Falcone e um dos capangas do Maroni, que fica gravemente ferido. Fora isso, dá tudo certo com o seu plano. E essa daqui é a outra faceta do Pinguim que a gente já tinha visto um pouquinho no primeiro episódio. Ele não é só bom no improviso, no diálogo, ele também é muito bom no improviso na hora da cena de ação. Ele só precisou fazer um movimento para não correr risco de vida. Afinal, ele se levanta do banco da frente porque ele sabia que iria levar um tiro ali, se ficasse ali. Ele vai para trás para contar uma piada, aproveitando o gancho que o cara do lado tinha contado uma piada. Isso é genial, é o fluxo, é o ritmo da sequência. É tudo feito de uma maneira espetacular. E assim, pouco a pouco, a série vai se tornando um grande show-off do Pinguim. Outra coisa muito boa dessa cena é a direção. Eles trocam o ponto narrativo muito rápido e com muita elegância. Primeiro com Oz explicando seu plano para o Maroni. E quando você percebe, não tem mais o off do Oz. E estamos no meio da ação, vendo tudo no presente. Esse é um dos pontos quando eu digo que a direção dessa série é excelente. Dava para resolver essa cena de diversas maneiras, mas a direção começa fazendo algo confortável, que é o Oz explicando um plano, que a gente já viu esse tipo de cena 1 milhão de vezes, mas eles invertem voltando para o presente. Todo mundo envolvido nessa série, os diretores, diretor de fotografia, pode levar todo mundo pro DCU aí, tá todo mundo aprovado pro DCU. Uma reunião de emergência é realizada na família Falcone. O Vitti desconfia do Pinguim, mas a Sofia interrompe a conversa e diz que eles deveriam focar em vingar o Alberto Falcone. Isso irrita o Luca, porque como ele é o chefe, é ele quem decide, ele não gosta de ninguém dar ordens para ele. A Sofia Falcone também se mostra bem inteligente ao perceber que os Marones não estão trabalhando sozinho. Tem algum dedo duro que, inclusive, falou qual que era a rota. E como o Pinguim estava na sala, ele logo percebe que esse assunto não vai ficar por aí. E ele vai ter que dar um jeito de resolver. O Luca manda todos saírem da sala e dá um sermão na Sofia sobre não ser ela quem decide. O Pinguinzão escuta tudo no corredor e tenta manipular a Sofia para que ela queira mais poder na família. Mas, ao contrário de todos os outros, a Sofia não é fácil de ser manipulada. Ela vê que o Pinguim tem segundas intenções, mesmo que ela não saiba exatamente quais são elas. E nossa, como tem diálogo foda nessa série. Especialmente quando tem Sofia Falcone e Pinguim na cena ao mesmo tempo. O roteiro é muito bem escrito no sentido de conseguir defender os pontos de vista de cada personagem. Você vê que o Pinguim tá articulando porque ele tem um objetivo maior no que ele tá fazendo. Mas a Sofia Falcone, pela personagem que ela é, a personalidade que ela tem, as características que ela possui, ela percebe que o Pinguim tá manipulando ela e ela responde à altura do Pinguim. Aqui nenhum dos dois personagens se submete a ninguém.
E sem sombra de dúvidas, o maior mérito desse roteiro é como toda cena consegue desenvolver o Pinguim. Porque ele tá o tempo todo se articulando, se mexendo. A verdade é que o Pinguim é um grande político. Você percebe isso, não é forçado, é a pura astúcia do Pinguim. É por isso que eu tenho essa teoria de que, a longo prazo, eles vão querer colocar o Pinguim de alguma forma envolvido na política de Gotham. Lembram daquele documento que ele mandou para alguém lá na prefeitura no episódio 1? Pois é, eu sinto que isso vai voltar. Ou, se não voltar, vai ficar pendente para o The Batman 2. E o que vocês acham desse Pinguim como um prefeito, um vereador da cidade de Gotham? Eu consigo comprar totalmente, e se esse é o arco a longo prazo do Pinguim, tô 100% dentro. Queria muito ver isso. Faz muito mais sentido esse Pinguim ser prefeito aqui nesse contexto do que o Pinguim lá do Tim Burton querer ser prefeito naquele filme do Batman Retorno. É até curioso, porque aquele Pinguim foi manipulado pelos políticos, e aqui é o contrário, a gente vê o Pinguim manipulando todo mundo, o que tá muito mais de acordo com o seu personagem. Afinal de contas, ele é perfeito para ser aquele prefeito corrupto de Gotham. A noite não terminou, porque o Pinguim se reúne com o Vic para uma pequena festa com as damas da noite. Se é que vocês me entendem, né? Aliás, eu quero ver o Kevin Feige ter coragem de copiar isso daqui pro MCU, hein? Quero ver um personagem chamar 5 garotas da noite pra passar a noite com seu vilão aí. Eu duvido que ele tenha coragem de fazer isso. Mas na DC pode. Na DC é diferente. Já Sofia Falcone saiu com seu segurança particular atrás de um detetive corrupto que trabalhava para os Falcones. E ele é muito bom em descobrir dedo duro. E é para isso mesmo que ele é contratado. Tem também esse momento muito bom da Sofia escutando o rádio para ver o que estão falando sobre ela, já que a própria mídia a chama de maluca e de hangman. E percebam como esse é um episódio bem diferente do primeiro, porque tem muita história na perspectiva da Sofia Falcone aqui no episódio 2. E o primeiro foi praticamente 90% com o Pinguim. E a série não tá fazendo isso por acaso, porque ela tem um grande objetivo de mostrar o quanto que a Sofia Falcone tá isolada nesse mundo. A Sofia tá com aquele psicólogo no início, mas ela também não parecia confiar 100% nele. Na sua família, ela também não confia em ninguém, porque sabe que tem um dedo duro nas operações. Ela vê pessoas como o Pinguim querendo tirar proveito dela. A única pessoa que hoje ela pode confiar é no seu segurança particular. O que é extremamente irônico, porque é justamente ele quem vai trair ela por conta do plano do Pinguim no final do episódio. E tudo isso é fundamental para a gente entender a nova motivação que a Sofia vai ter lá no final do episódio. Porque já não vai ser mais sobre se vingar do Alberto Falcone, e sim de tomar as rédeas da família Falcone. Na festa com as mulheres, o Pinguim aproveita apenas aquela sua favorita que vimos no episódio anterior e apresenta uma cam girl pro Vic. Tá aí uma palavra que eu nunca pensei que iria dizer nesse canal. Ô Kevin Feige, quero ver você fazer isso, Kevin Feige. A favorita do Pinguim já percebeu que o Oz matou o Alberto Falcone. Ela fica preocupada pela sua segurança e a das suas colegas. Mas o Pinguim a tranquiliza. E rola um famoso videogame PlayStation entre os dois. E nessa cena tem um detalhe muito importante sobre o Vic. Porque quando aquela mulher pergunta sobre o passado, a vida pessoal do Vic, ele fica gaguejando. Mas quando ele vai falar do trabalho, que ele tem orgulho do Pinguim, que ele é o motorista do Pinguim, aí ele não gagueja. O Vic com certeza tá escondendo alguma coisa nesse momento. Tanto é que teve uma pessoa que estava tentando ligar para ele, mas ele simplesmente a ignorou. Ele parece estar gostando desse trabalho de gangster e realmente admira o Pinguim. E também tem um outro paralelo muito importante envolvendo o Pinguim e a Sofia Falcone. Percebam como a Sofia Falcone, ela trabalha sozinha, ela praticamente não confia em ninguém. Como eu disse, nesse momento, a única pessoa que ela realmente confia é o segurança particular dela. E o Pinguim é bem o contrário. E eu não tô falando só do Vic, não. Eu tô falando de todo mundo que ele se cerca. Enquanto a Sofia tá contratando esse detetive nas costas da família dela, o Pinguim tá comemorando com os amigos dele. O Pinguim tem uma rede de contatos que ele confia e isso também dá mais poder pro Pinguim. É claro que no fundo é o Pinguim que resolve as coisas, é o improviso dele, é o talento dele. Mas ele também se cerca de outras pessoas na qual ele confia. No dia seguinte, a Sofia acorda de mais um pesadelo. E parece que de forma inconsciente ela tentou se sufocar.
E tem esse detalhe bem interessante de que a Sofia dorme no closet dela. Ela tem um super quarto luxuoso, mas ela prefere não ficar ali. Eu imagino se eles realmente vão dar algum tipo de explicação do porquê que ela prefere isso. Teorizando aqui, eu acho que tem alguma coisa a ver com o próprio Asilo Arkham. Ela pode ter passado tanto tempo lá no Asilo Arkham que acabou se acostumando a viver com pouco, né? A viver no closet dela, onde não tem muito conforto. Já que dormir naquela cama é um conforto que ela não tinha esse direito quando estava no Asilo Arkham. Já o Pinguim paga pela companhia e recebe uma ligação sobre sua mãe. Ele e Vicky vão até ela para ver o que aconteceu. A Frances saiu de casa e ficou perdida. Ela foi encontrada por uma pessoa que cuida dela. E o problema é que a sua doença está avançando rapidamente. E isso não é algo que o Pinguim gosta de escutar. Ele simplesmente ignora esse problema e apenas dança com a sua mãe para acalmá-la. O Pinguim tenta, de todas as formas, proteger a sua mãe. Porque, verdade seja dita, a mãe dele é o grande ponto fraco, o ponto de vulnerabilidade desse Pinguim. Se essa mãe morrer, ninguém sabe como que o Pinguim vai reagir. E também, paradoxalmente, a mãe acaba sendo um ponto forte do Pinguim, porque é pela mãe que ele se motiva a fazer tudo o que ele faz. Finalmente chegamos no funeral do Alberto Falcone. E tem duas coisas que chamam a atenção aqui. A primeira é que a série trabalha muito bem como o Charada se tornou uma espécie de símbolo de rebelião na cidade de Gotham. As pessoas protestam contra os Falcones, dizendo que eles são fascistas, enquanto empunham o símbolo do Charada, que é simplesmente um terrorista. De alguma forma, uma parte da população de Gotham adotou o Charada como um símbolo de rebelião, um símbolo de protesto. E se você parar para pensar, isso lembra bastante com o que aconteceu no filme lá do Coringa do Joaquin Phoenix. A outra coisa é que o Pinguim tá com os documentos daquela foto do Johnny Vitti com ele. Num primeiro momento, ele tenta entregar o documento pro Luca Falcone, mas desiste. E aqui finalmente dá para entender por que aquelas fotos são valiosas. O Johnny Vitti tá dormindo com a esposa do Luca Falcone. E esse Johnny Vitti também, né? Pelo amor de Deus, como gosta de viver perigosamente esse homem. Dormir com a esposa do chefe da máfia? Caraca, velho, vamos ser um pouco mais inteligente. O Jack Nicholson fez isso no Batman de 89 e todo mundo viu o que aconteceu com ele, né? Você me traiu por causa de uma mulher. Uma mulher! Você me traiu por uma mulher! Uma mulher! É muito engraçado aquele diálogo. O Pinguim, então, percebe a Sofia Falcone sozinha e vai lá conversar com ela. Novamente, Oz tenta se aproximar, ganhar a sua confiança, e por isso conta uma história comovente sobre a sua mãe. Contudo, essa conversa é interrompida quando o capanga da Sofia aparece e diz que aconteceu algo. Ao mesmo tempo, o Oz recebe uma mensagem da família Maroni. E aqui a gente já está se aproximando do final do episódio, que é simplesmente incrível. Eu adoro como essa série está conseguindo deixar o clima sempre tenso o tempo todo, mesmo sem ter grandes cenas de ação. É só com o poder do diálogo. Na mansão Falcone, aquele detetive leva um dos homens do Maroni que sobreviveu ao ataque até a Sofia. Ele ainda está inconsciente e a Sofia ordena que o deixem no porão. Só que tem um pequeno detalhe nisso. Nesse momento, na mansão Falcone, está acontecendo aquela solenidade após o funeral do Alberto Falcone. E para a família, misturar um momento tão importante com trabalho, ainda mais fazendo algo sozinho, é algo extremamente desrespeitoso. E é por isso que a Sofia mantém tudo em segredo e ela também não conta porque ela sabe que tem um dedo duro ali. A família Maroni fica sabendo que um membro da família foi sequestrado e cobra o Pinguim, e que diz que não tinha como ficar sabendo o que iria acontecer, porque foi tudo obra da Sofia Falcone. Mesmo assim, os Maronis não querem desculpa e tentam matar o Pinguim. É então que o Oz usa o seu super trunfo. Ele mostra as fotos do Johnny Vitti, e isso ganha crédito suficiente para ele não morrer agora. E, gente, eu acho isso muito foda pelo jeito que o filme foi mostrando esse envelope ao longo do episódio. O Pinguim, ele poderia ter mostrado o envelope pro Luca Falcone, mas ele não quis. Ele poderia ter mostrado pra Sofia Falcone, mas ele também não quis. É como se ele precisasse guardar esse super trunfo para se livrar de uma situação caso acabasse acontecendo. Isso aqui sim é preparo. Isso é preparo do Pinguim. E é impressionante como que esse maldito consegue se livrar das situações. Até quando tinha uma faca no peito dele, ele se livra. Agora, o Pinguim precisa cuidar do cara sequestrado, porque ele sabe do envolvimento do Pinguim com os Maronis. O Oz tem um plano, que é incriminar o Johnny Vitti ao colocar as joias do Alberto em seu carro.
E essa missão fica a cargo do Vic, enquanto o Oz tenta falar com o cara que foi sequestrado. E como que o Pinguim vai fazer isso? Com o poder da lábia, minha gente. Primeiro ele diz pro Vic que a Sofia Falcone tinha um cara sequestrado no dia do funeral do Alberto, e que aquilo era um absurdo. O Johnny, então, avisa o Luca que vai cobrar a Sofia, e isso obriga eles a deixarem o homem sozinho, e dá a janela de oportunidade pro Oz agir. Ele diz que irá ajudá-lo desde que o mesmo minta dizendo que foi o Johnny Vitti quem traiu os Falcones. E esse daqui é o plano original, mas tem um pequeno contratempo. O Vic falha em colocar as joias no carro do Johnny Vitti, e agora o Oz precisa improvisar de novo. Ele não tem escolha se não matar o Homem dos Marones. Quando o Luca Falcone fica sabendo, ele faz uma reunião com todos que participam das atividades de droga. E como o Pinguim ainda tá com a arma do crime, ele pensa numa alternativa. E é aqui que entra a genialidade, o improviso, o talento do Pinguim. Isso é 10 de 10. Ele arruma uma briga falsa com Johnny Vitti e coloca a arma do crime no paletó do capanga particular da Sofia. E esse é o plano perfeito. Ele poderia ter colocado a arma do crime no paletó do Johnny Vitti, mas o Johnny Vitti, ele não é burro, ele não ia cair por isso. Ninguém iria realmente acreditar que o Johnny Vitti ia estar com uma faquinha para matar um capanga ali no meio da festa, porque ele não é disso. Mas o capanga, o capanga estaria. Simplesmente o roteirista estava on fire demais. 10 de 10 pro roteirista. A Sofia Falcone se sente traída pelo seu capanga e pede a arma para matá-lo. Mas antes que ela pudesse fazer qualquer coisa, quem mata o capanga é o Luca Falcone, o que deixa a Sofia indignada. E aqui eu preciso elogiar de novo a direção desse episódio, porque toda essa sequência do plano do Pinguim poderia ficar confuso. São muitos personagens, muitas etapas, poderia ser algo confuso se tivesse com um diretor não tão bom assim. Um diretor que não sabe dar ritmo, que não sabe exatamente o que quer contar. Aqui, nesse caso, com excelência, aqui não tem isso não. O plano que poderia ser complicado é jogado, é explicado da forma mais orgânica possível, não tem nenhuma forçação, é tudo simples e fácil de entender. E claro que essa direção também está contando com um ótimo roteiro e as atuações do Pinguim e da Sofia Falcone aí que estão espetaculares. O Pinguim, ao ver o corpo do capanga, fica aliviado, porque ele se livrou de mais uma. A Sofia confronta o seu tio, mas o mesmo não se intimida e manda a Sofia viajar para a Itália para desopilar. Que inveja da Sofia Falcone, como eu queria poder viajar para a Itália às custas da família, gastar com um monte de coisa e não precisar me preocupar com nada. Mas a Sofia Falcone não quer isso. Ela quer ficar ali, porque ela queria se vingar da morte do Alberto Falcone. E a verdade é que todo mundo da família Falcone tem medo da Sofia. Afinal, ela é uma serial killer. Tudo bem que ali naquela família todo mundo é mafioso, é criminoso, mas uma serial killer é diferente de um criminoso. E isso ficou bem evidente numa cena que ela conversa com a prima dela. Então a verdade é que ela não se sente em casa com essa família, porque ela sente que ninguém realmente gosta dela ali. E todo mundo, quando vai conversar com a Sofia, meio que fica pisando em ovos porque não quer provocar ela. Porque eles têm medo do que ela pode fazer. Imagina quando a Sofia Falcone pirar de vez. Aí se prepare. A Sofia vê tudo isso como prova que não pode confiar em mais ninguém. Até o seu capanga particular a traiu. Ela precisa de novos aliados, e é isso que vai buscar. Enquanto isso, o Pinguim é encarregado de fazer o trabalho sujo de enterrar os corpos dos que morreram. Ele aproveita a oportunidade para atacar o terror no Vic, porque ele falhou na sua missão. E ele não foi bom o suficiente como ele. Mas o Pinguim dá mais uma chance ao Vic. E depois recebe uma ligação da Sofia, que pede para encontrá-lo no cemitério. E lá, ela finalmente aceita uma parceria com o Pinguim, para que ela possa ascender ao poder da família Falcone. Terminando aqui o episódio. Pessoal, sem enrolação, já vou dar a nota. Episódio excelente, nota 9. Roteiro, direção, atuações estão em outro patamar. Isso não é comum para uma série de gênero de super-herói. Tudo bem que é um vilão, tá? Mas vocês entenderam, uma série de quadrinhos. A única ressalva que eu vou fazer nesse episódio é a questão do Batman. Porque assim, eu sei que o Batman não vai aparecer na série, o próprio Matt Reeves já confirmou isso,
Mas, cara, nesse episódio tem um tiroteio entre gangues no meio da rua. Eu acho simplesmente impossível que o Batman não iria se envolver com isso. Tudo bem que ele não iria aparecer imediatamente na cena ali pra fazer qualquer coisa, mas ele iria começar a investigar, e eu vejo que se eles quisessem, realmente dava pra encaixar o Batman. Mas a verdade é que o Batman não vai aparecer. E claro que pra cada um vai ter uma opinião, mas no fim, pra mim, esse vai ser o grande calcanhar de Aquiles dessa série do Pinguim. Porque tudo isso que tá acontecendo é espetacular, é maravilhoso. Mas eu simplesmente não consigo comprar o fato que o Batman não iria se envolver com isso. Se fosse numa outra cidade, beleza, mas é no meio de Gotham. Só que assim, ó, eu também consigo entender que essa é uma série que não é pra todo mundo. Afinal, ela tem um ritmo muito próprio, ela é mais lenta, mais cadenciada. É uma série de máfia, lembrando Sopranos. Não é pra todo mundo. E eu vou entender completamente aquelas pessoas que não gostarem da série ou que vão abandonar a série porque ao longo dos episódios não acontece tanta coisa muito empolgante, sabe? Esse episódio mesmo não teve assim uma grande cena de ação nem nada, mas eu acabo amando essa série, esse episódio, pelo jeito que a história evolui, pelo roteiro, pela direção, pelas atuações. Quer queira ou não, uma série de máfia tem que ter esse ritmo, não tem como fugir muito disso, sabe? Eu entendo, não é algo comum para uma série de super-herói, mas, cara, é legal ter algo diferente assim, com um Pinguim super bem feito. Mas, claro, essa daqui é a minha opinião. Tô adorando a série até esse momento. E vocês? O que vocês estão achando? Por favor, galera, comentem aqui embaixo. Muito obrigado para todo mundo que assistiu o vídeo até o final. Eu fico por aqui e vocês sabem, dá-lhe DC. E dá-lhe Pinguim. E esse foi o vídeo analisando o episódio 2 da série do Pinguim. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.